Olá, eu sou a professora Priscila Guedes e nessa aula nós vamos resolver exercícios que envolvem a potenciação de números complexos na forma trigonométrica. Então, o nosso primeiro exercício está aqui no quadro. Se Z é o complexo raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio de I, determine o valor de Z mais E ao quadrado mais E ao cubo até Z à 12ª potência. Então, repara o seguinte, nessa soma, as suas parcelas, Z, Z ao quadrado, Z ao cubo, até Z, a 12ª potência, formam uma PG, uma progressão geométrica. A razão dessa PG é o próprio Z. Vou chamar a razão de Q, então o Q é o Z. O primeiro termo, A1, também é Z. E o número de elementos dessa minha PG, N, é igual a 12. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar para essa soma, vou chamar essa soma de S, ela agora é a soma dos 12 primeiros termos de uma PG de razão Z, primeiro termo Z, 12 termos. S vai ser igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, nós teremos A1 é Z vezes Q elevado a N, então Z elevado a 12, menos 1 sobre Z menos 1. Vou aplicar a distributiva aqui no numerador. Vamos encontrar Z vezes Z, a 12ª vai ser Z, a 13ª. Z vezes menos 1, menos Z sobre Z menos 1. Então, repara que eu preciso saber quem é Z à 13ª potência. Z foi me dado da forma algébrica. Se eu tentar resolver na forma algébrica, eu vou ter um trabalho muito grande. A gente já viu que a gente teria que usar o binômio de Newton. A forma mais simples é eu escrever o Z como a forma trigonométrica e aí fazer essa potenciação. Eu vou continuar aqui no outro quadro. Então, bem, o Z, ele é a raiz de 3 sobre 2 mais 1 meio de I. Vou escrever Z agora na forma trigonométrica. Então, preciso descobrir qual é o seu módulo e qual é o seu argumento. O módulo R vai ser a raiz quadrada de A, que é a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o quadrado de B, então 1 meio ao quadrado. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado vai dar 3/4. 1 meio ao quadrado vai dar 1/4. 3/4 mais 1/4, 1 inteiro. Então, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Bem, preciso achar agora o argumento. Vamos lembrar que o cosseno do argumento que eu vou chamar de θ é igual ao A sobre R. Então, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 é o próprio raiz de 3 sobre 2. E o seno de θ é o B sobre R, 1 meio por 1, é o próprio 1 meio. Então, o ângulo que tem seno igual a 1 meio e cosseno igual a raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. Então, o argumento θ é igual a 30 graus.
Então, z, na forma trigonométrica, vai ser igual a cosseno de 30 graus mais e seno de 30 graus. Nós precisamos obter o z elevado à 13ª potência. Então, z elevado à 13ª potência vai ser igual ao cosseno de 13 vezes 30 mais e seno de 13 vezes 30 graus. 13 vezes 30 é igual a 390 graus. 390 graus tem como menor determinação positiva o arco de 30 graus, porque ele corresponde a uma volta completa no círculo trigonométrico mais 30 graus. Então, eu posso dizer que o cosseno de 390 graus é o cosseno de 30 e o seno de 390 graus é o seno de 30. Então, teremos cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus. Ou seja, observem que o z elevado à 13ª potência é igual ao próprio z. Então, assim, a soma que nós queremos obter o valor, S, que nós chegamos que ela era igual a z a 13ª menos z, dividido por z menos 1, vai ser igual a z menos z, dividido por z menos 1. Ou seja, essa soma, ela vai ser igual a zero. Vamos para o próximo exercício. Então, aqui está nosso segundo exercício. Determine os valores inteiros n para os quais a enésima potência de 1 mais i é igual à enésima potência de 1 menos i. Pausa seu vídeo, tenta resolver essa questão, que a gente já vai mostrar como é que se faz. E aí, conseguiu resolver nosso exercício? Então, vamos acompanhar aqui, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é escrever os complexos 1 mais i e 1 menos i na forma polar. Bem, 1 mais i, a e b são iguais a 1, então o seu módulo vai ser igual a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai ser raiz de 2. E repara que como ele vai estar no primeiro quadrante, 1 e 1, esse aqui seria a imagem dele, então o ângulo formado, o seu argumento, é 45 graus π sobre 4. Então, eu vou escrever o 1 mais i como raiz quadrada de 2, que multiplica o cosseno de π sobre 4, mais i seno de π sobre 4. 1 menos i. Então, a é 1, b é menos 1, então o módulo dele também vai ser raiz quadrada de 2, só que, como ele está no quarto quadrante, esse é a imagem dele, eu vou dizer que seu argumento é menos 45 graus, então menos π sobre 4. Então, o 1 menos i na forma polar vai ser raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de menos π sobre 4 mais i seno de menos π sobre 4. Bem, a ideia é encontrar que valores de n inteiros fazem com que a enésima potência desses dois números complexos seja igual. Então, a enésima potência vai ser o seu módulo elevado a n e o argumento multiplicado por n. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 2
elevado a n, que multiplica o cosseno de π vezes n sobre 4, mais i seno de πn sobre 4, a enésima potência de 1 mais i, igual a enésima potência de 1 menos i. Então, raiz quadrada de 2 elevado a n, que multiplica o cosseno de menos π n sobre 4, mais i seno de menos πn sobre 4. Aí vamos lembrar o seguinte, a função cosseno, ela é uma função par. Então, significa que o cosseno de menos πn sobre 4 vai ser igual ao cosseno de πn sobre 4. E que o seno é uma função ímpar. Então, o seno de menos πn sobre 4 vai ser menos o seno de πn sobre 4. Bem, vou fazer essa substituição e vou aproveitar e dividir os dois lados da minha expressão por raiz de 2 elevado a n. Então, vai ficar assim, vou terminar no outro quadro. Teremos cosseno de πn sobre 4 mais i seno de πn sobre 4, que vai ser igual ao cosseno de πn sobre 4 menos i seno de πn sobre 4. Bem, posso cancelar o cosseno de πn sobre 4 nos dois membros. E aí, nós teremos que 2i seno de πn sobre 4 é igual a 0. Ou seja, o seno de πn sobre 4 tem que ser igual a 0. Bem, na primeira volta positiva do círculo trigonométrico, o seno ele vai ser igual a 0 em 0 e em π radianos. Ou seja, πn sobre 4 tem que ser um arco côngruo a 0 ou a π radianos. Então, o πn sobre 4 tem que ser igual a π vezes k, aonde k é um número inteiro. Vou dividir por π os dois membros. Vou multiplicar por 4. Então, eu vou ter que n é igual a 4k, aonde k é um inteiro. Ou seja, toda vez que n for um múltiplo de 4, a igualdade vai ser verificada. Vamos dar uma olhadinha na interpretação geométrica desse problema. Então, vamos olhar agora a interpretação geométrica. Bem, aqui eu tenho o plano de Argand-Gauss e eu marquei nesse pontinho o 1 mais i, corresponde a 1 mais i elevado a 1, n igual a 1. Se eu fizer n igual a 2, o módulo vai aumentar, mas eu sei que o argumento dele, 2 vezes π sobre 4, vai dar π sobre 2, então eu sei que essa segunda potência vai estar sobre essa semirreta aqui.
Se nós fizermos n igual a 3, o módulo vai ser ainda maior e o argumento vai aumentar em 45 graus, ou seja, π sobre 4. Então, eu sei que o u mais i ao cubo vai estar sobre essa semirreta aqui. Quando n for igual a 4, aqui é n igual a 2, aqui é n igual a 3, e quando for n igual a 4, ele vai estar sobre essa semirreta aqui. Vou continuar fazendo isso, vocês podem fazer em casa e verificar. N igual a 5 sobre essa semirreta, n igual a 6, n igual a 7, n igual a 8. Quando fizermos n igual a 9, ele vai estar sobre a mesma semirreta aonde estava o n igual a 1. E isso vai começar a se repetir. Vou pensar na mesma coisa, mas para a enésima potência agora de 1 menos i. O 1 menos i está aqui. Então, aqui eu tenho n igual a 1. Se eu fizer n igual a 2, eu vou ter menos π sobre 2. O módulo também vai aumentar. Então, eu sei que o ponto vai estar sobre essa semirreta aqui. Para n igual a 3, nós teremos a semirreta no terceiro quadrante. N igual a 4. Depois, n igual a 5. O módulo sempre aumentando. Mas aí, pelos argumentos, a gente consegue descobrir essas semirretas. N igual a 6. N igual a 7, n igual a 8, e para n igual a 9, ele vai coincidir com a semirreta que estava quando o n era igual a 1, só que com valores de módulos diferentes, não vamos esquecer disso. Então, eu preciso saber quando é que essas potências vão ser iguais. Repara que, como eles têm o mesmo módulo, a gente viu isso, é raiz de 2, a enésima potência dos módulos vai ser a mesma. Então, eu preciso saber em que semirretas, sobre quais semirretas, nós vamos ter o mesmo módulo nas duas potências com o mesmo argumento. Repara que quando n é igual a 1 aqui, para outra potência, para 1 menos i elevado a n, ele vai estar aqui. Então, eles têm argumentos diferentes. Para n igual a 2, eles têm o mesmo argumento, o mesmo módulo, mas o argumento vai ser diferente. Para 1 mais i, está aqui. Para 1 menos i, está aqui. Então, se a gente for seguindo essas sequências, a gente vai ver que quando n é igual a 4, eles estão sobre a mesma semirreta, possuem o mesmo argumento e possuem o mesmo módulo. Isso vai acontecer de novo, ó, 5, 5 aqui, 6, 6 aqui, 7, 7 aqui, no 8. Como a gente disse, isso vai se repetindo, aumentando os valores de n ou diminuindo os valores de n. Então, o que a gente pode observar é que essa igualdade sempre vai acontecer quando n for um múltiplo de 4. Quando n for da forma 4k para k inteiro, como nós vimos na resolução algébrica do problema. Bem interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. Encerramos aqui essa aula.